e meu Pai, prazer estar com vocês aqui novamente. Nós estamos fazendo essa live aqui, não vai ser muito extensa. Nós queremos participar com os irmãos. As últimas convocações que tivemos, né? E uma convocação imprescindível que tivemos que atender, né? Que é a convocação da oração em jejum, que será feito no dia 6 aí pelo presidente da República. Nos pediu aí as igrejas, os irmãos, a todo aquele servo de Deus, né, que crê no eterno, que tem uma fé no eterno, né, através de Machia, e fazermos um jejum. Quero dizer para os irmãos, fazer uma convocação para os irmãos, e dizer também que nós temos já feito jejuns, né, temos orado pelo presidente, orado pela nação brasileira, isso faz parte do nosso caderno de oração. O Eterno tem nos incomodado. Todos os dias, 3 da manhã, eu e um grupo de irmãos nos oramos, clamamos a Deus pelo Brasil, pelo presidente, pelo governo de um modo geral, pelos governantes de um modo geral. E essa palavra, ela fala queria compartilhar com os irmãos, falar sobre o poder da intercessão. Como a intercessão é algo assim maravilhoso, poderoso, e que pode realmente mudar a história de uma nação, a história de uma vida e uma história de uma nação. A história de uma pessoa é uma história de várias pessoas, de uma comunidade, né? Então vou estar participando com os irmãos me acompanhem. Eu quero ler aqui com os irmãos em Êxodo 32, de 9 a 14, é o texto básico para nós começarmos aqui então essa ministração. Leamos. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixe-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Adonai, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e braço forte? Por que não falar, o que vão falar os egípcios, dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira. Torna-te do furor da tua ira. Arrepende-se deste mal contra o teu povo. Lembre-se de Abraão, de Isaque e Jacó, dos seus servos, os quais por ti mesmos têm jurados. E lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que iria fazer contra o seu povo. Então nós vemos aqui, nesse relato, né, da Êxodo, né, chamou que Deus tinha dado uma incumbência a Moisés, né, Moshe, e Moisés foi até o monte para receber as tábuas da lei. E quando ele desce, né, ali ele ficou 40 dias no monte, né, e quando ele desce com as 10 palavras, ou com os 10 mandamentos, né, escrita pela frente e por trás, como diz a Escritura, se você ler depois, vai ver que ele era escrita na frente e atrás da pedras, né? A pedra, e o próprio dedo de Deus que a escreveu. E Deus fala para ele que, olha, o povo está se rebelando lá, já fizeram um bezerro de ouro. E estão dizendo que esse bezerro de ouro que os tirou da terra do Egito. A ira de Deus se acendeu contra Moisés. E veja que Deus, né, você lendo ali depois desse capítulo, você vai ver que Deus falou para Moisés, olha, eu vou destruir esse povo, né, e vou fazer desse povo, vou tirar de você uma grande nação. E Deus, e Moisés, então, naquele momento, ele intercede pelo povo. Ele fala, Senhor, mas não faça caso que isso aconteça, como nós lemos aqui, né, no texto. Que vão dizer do Senhor? Ele começou a orar, a interceder. Ele falava diretamente com Deus, né? Ele tinha essa prerrogativa, essa comunhão, né, de falar diretamente com o Eterno. E o Eterno, então, no diálogo, o Eterno, então, ouve a oração dele, ouve o pedido de um homem. Veja que um homem justo,
uma oração, um pedido desse homem que era justo diante de Deus. Deus o atendeu e Deus não destruiu o povo de Israel. Uns contam que havia 3 milhões de homens ali, fora mulheres e crianças. 3 milhões de pessoas que seriam destruídas, mas por causa do quê? Por causa do pecado, né? Eles pecaram, eles transgrediram a palavra de Deus, né? A palavra de Deus também fala aqui em Ezequiel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também como a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel 18:4. Aqueles homens, eles cometeram pecado, eles pecaram contra Deus. E Deus então lançou um juízo contra eles. E diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então veja, a alma, nós não temos 3 almas, 4 almas. Deus está falando da individualidade de cada um, né? A pessoa que pecar, essa vai morrer, né? Sabemos que existe um juízo pessoal, ou seja, seremos julgados individualmente pelos nossos pecados. Agora, o que é pecado? Então, o que é pecado? O que determina pecado? Pecado, como diz lá em 1 João 3,4, pecado diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Então, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei ou da Torá, conhecida como lei, mas na verdade o nome em hebraico é a Torá, né? Torá é instrução. Então, toda quebra de instrução que Deus deu, que nós traduzimos como leis, né? Que a Torá existe várias leis, né? É pecado. Iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é viver sem lei, viver sem Torá. Então, como o homem transgride, como o homem peca? Ele peca quando transgride as ordens de Deus, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, os mandamentos da palavra que Deus determinou. Agora, veja, eu não vou entrar muito nessa questão. As pessoas dizem que a lei foi abolida, a lei acabou, né? Não existe mais lei. Mas, se não existisse lei de trânsito, como é que você poderia ser multado? O guarda não poderia multar você se não existisse lei de trânsito. Então, para nós sermos julgados, tem que ser baseado em alguma lei. E a lei é a Torá, os mandamentos de Deus, as leis de Deus, né? Agora, veja, quando se dará esse julgamento? Nós vimos que existe pecado, pecado é transgressão da lei. E se o homem peca, se o homem transgride essa lei, ele é julgado por ela. Agora, quando se dará esse julgamento? Quando se dará esse julgamento? Veja, a palavra de Deus fala de um juízo final. E os que serão julgados para a perdição eterna estarão diante de um trono. E esse trono é um trono branco. Não vamos falar da representação do trono branco, enfim. Mas está lá em Apocalipse 20, de 11 a 15. Então, vai estar diante do trono branco, né? A Bíblia diz que todos pequenos, grandes, o mar vai dar ali os mortos, né? A floresta vai dar os mortos, o espaço vai dar os mortos, né? Todos darão seus mortos ali e estarão diante do trono branco. E haverá os livros, e haverá o livro da vida. E aquele que não tiver escrito, o nome que não estiver escrito no livro da vida, será condenado eternamente. E também será julgado no inferno e vai tudo para o fogo que queima, né? Para o lago de fogo. Então, tanto o inferno, quanto todos aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Esse julgamento se dará no juízo final, né? Agora, veja, nós estamos vendo aqui o julgamento, Deus falou que é a alma que pecar, então é um julgamento individual. Agora, existe também Deus trazendo juízo sobre as nações, trazendo juízo sobre as nações. Ali em Israel, com Moshe, quando ele foi entregar a tábua da lei, Deus julgou, naquele mesmo momento, julgou a nação de Israel. Porque ali ele não estava mais como povo hebreu, eles já estavam como nação, como israelita. Isso se deu quando Moshe, quando Jacó, melhor dizendo, né, Jacó, ele luta com um anjo, né, e ali o anjo o abençoa, o chama de Israel. A partir dali, o povo foi chamado de Israel. Para mim, ali já começou a nação israelita. E Deus julgou naquele mesmo momento ali. Agora as almas iam ficar em descanso eterno e haveria então um juízo final onde todos seriam responsabilizados pelos seus atos. Mas veja,
existe o julgamento também das nações. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus, né, como o Eterno julga as nações. Ou seja, os povos coletivamente, de acordo com o grau das suas iniquidades, né, e quando enche o cálice de Deus. Ah, pastor, tem um cálice? Sim. A palavra de Deus fala de um cálice da ira de Deus. Porque as pessoas, elas vão, se Deus repreendesse a pessoa assim que ela pecasse, não existiria mais ninguém na terra. Agora, Deus é longânimo, né? Deus é bondoso, é misericordioso. E Ele não quer que as pessoas sejam condenadas, Ele quer que as pessoas se arrependam. E Ele dá um tempo para a pessoa se arrepender, né? Eu sempre falo, se o juízo fosse imediato, eu acredito que nem eu estaria aqui agora ministrando essa palavra para vocês. Nem eu. Nem eu escaparia. Essa que é a verdade. Mas Deus é longânimo, Ele é misericordioso e Ele não quer que o povo pereça. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. De onde vem a ira de Deus? A ira de Deus vem do céu. Está aqui. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Está lá em Romanos 1,18. Veja, dos céus vem a ira de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Quer dizer, quem está dizendo aqui? Dos homens que fazem injustiça, dos homens que mentem para a nação, que mentem para a população, dos homens que mentem e são injustos. Eu poderia descrever aqui mesmo no século XXI, né, na nossa nação, quantas injustiças aconteceram. Sim ou não? Quantas pessoas fizeram injustiça? Nós só abrir o jornal, nós vemos todos os dias. Pessoas mentindo descaradamente, né? Pessoas sendo presas por falarem. Nós vemos isso aqui na nossa nação. Um dia mesmo vi uma senhora sendo algemada, né, lá em Goiás, lá, porque estava reclamando algemada a mulher. Então, são muitas injustiças. Homens que fazem aqui, informam para a nação, para a população, algo que já está na lei há muitos anos, dizendo que não, eu sou a pessoa que estou dando essa lei agora. Devido ao coronavírus, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas já está na lei, já há 10 anos atrás. Então, nós estamos vendo todos os dias, você liga a televisão, você liga os meios de comunicação, você vê injustiças. E disso vem a ira de Deus. Vem a ira de Deus sobre essas pessoas, sobre esses homens. E todos vão pagar. Um dia, todos nós teremos diante do tribunal de Deus. Todos nós seremos julgados. E Deus, ele não se agrada das injustiças. Não pense você que está passando por uma injustiça, que Deus não vai fazer justiça a você. Que Deus não trará em juízo os teus inimigos. Deus trará. Até as Nações Unidas serão julgadas por Deus. Todos serão julgados por Deus. Todas as instituições serão julgadas por Deus. Todos os governantes serão julgados por Deus. Eles podem até passar por inocente. Eu posso até mesmo passar por inocente. Eu digo até eu posso passar por inocente. Mas diante de Deus, não há como nos esconder. Nos escondermos. Não tem condição. Então, veja. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Detêm a verdade, quer dizer, eles não falam a verdade. Eu tenho o presidente falava, conhecereis a verdade vos libertará. Está na Bíblia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós temos que andar com a verdade, não com a mentira. Jeremias 25:15 diz assim: assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue na minha mão este cálice com vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a que eu te envio. Isso Deus falou para Jeremias, né? E ali, quando o povo estava cativo, e vimos a ira de Deus se manifestando na vida de muitas nações ali, e julgando muitas nações, que eram contra o povo, seu povo, o povo de Israel. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 10, 11. Então, nós vemos aqui em Apocalipse que existe sim um cálice da ira de Deus que será derramado. E sabemos que é um juízo de Deus sobre as nações.
E esse juízo aqui diz que ele é eterno, que a besta, né, falsos profetas serão julgados. Isso não estamos falando de Apocalipse, no juízo final. Então haverá um dia em que todos nós seremos julgados. Todas as instituições serão julgadas. No final dos tempos, as nações vão beber da ira de Deus. Veja, também este beberá do vinho da ira de Deus. Então, as nações vão beber. Então, veja que Deus ele está julgando aqui as nações. Ele não está julgando somente uma pessoa, mas as nações. Né? Sabemos, então, que existe um julgamento individual e um juízo sobre as nações. Né? Mas Deus também, ele dá um remédio. Ele dá um escape. Ou cancela o juízo se o povo se arrepender. Para isso, ele levanta intercessores. Então, se o povo se arrepender, se houver o arrependimento, aí há perdão. Mas só se o povo se arrepender. Nós vemos os últimos acontecimentos das nações. Você que está me assistindo aqui, você tem visto o que tem acontecido, matando pessoas, o mundo inteiro. Os cristãos, de modo geral, estão sendo trucidados. Nós somos totalmente contra, né? Ficamos estagnados, estarrecidos com o que aconteceu com o povo de Israel, lá com Hitler, né? Dizimou o povo de Israel praticamente, né? Matando ali, mutilando, e nós ficamos horrorizados quando vimos aquelas cenas, horríveis. 6 milhões de judeus foram mortos, a perseguição que há até hoje contra o povo judeu, e a perseguição que há também contra os cristãos em todo o mundo. Nós vemos cristãos aí sendo cortados a cabeça, as pessoas, cristãos sendo queimados vivos. E essa perseguição, não a esse ponto, né, mas chegou aqui no Brasil. Nós vemos igrejas sendo fechadas. Nós estamos vendo aí nos carnavais as pessoas zombando da fé dos outros. Aí é cultura, né? É cultura. Você zombar da fé dos outros é cultura. Agora, se você falar contra qualquer outra coisa que não seja, enfim, você sabe o que eu estou falando, você é processado. Nós não podemos falar, né? Então, veja, isso está enchendo o cálice da ira de Deus. Vemos no carnaval pessoas arrastando, demônio arrastando Jesus. No carnaval aí. Escola de samba colocando demônios. Nós temos visto isso. Nós temos visto as injustiças que ocorrem dentro do Senado, dentro do Congresso, que não pensam no povo. Nós temos visto muitas injustiças. Então, tudo isso está enchendo o cálice da ira de Deus. Mas Deus, ele dá uma solução. E a solução é o arrependimento. Ele levanta intercessores. Ele tem levantado intercessores. Eu levanto às 3 horas da madrugada, 3 horas da manhã, assim como alguns estão debaixo da nossa cobertura, alguns discípulos nossos também. Né? Ora, meu filho, ora comigo, minha esposa, enfim. Outros discípulos têm orado, e eu sei que não é só a nossa congregação, muitas congregações têm orado na madrugada. E Deus, ele tem colocado no nosso coração levantar um clamor pelo presidente, independente de quem seja, é o presidente. Eu não estou aqui defendendo partido A, B ou C, estou falando que é o presidente. Então, Deus colocou no meu coração levantar um clamor por esse homem, e eu tenho orado por ele, tenho clamado por ele, né? Tenho clamado. E fico muito feliz que, em toda a minha vida, é a primeira vez que eu vejo um presidente brasileiro pedir um jejum em oração. É a primeira vez. Nós participamos de um movimento durante muitos anos, assim como o apóstolo Valente, assim como os demais apóstolos, indo na Bahia, né, Porto Seguro, fazendo um ato profético, orando para que o Brasil levantasse um homem que tivesse o coração de Deus. O homem que Deus levantasse esse homem. Foram 12 anos ali nós orando, né, sempre clamando. E Deus levantou, eu creio que é esse homem. Eu creio que é esse homem. E Deus já me tocou no meu coração para levantar um clamor por ele, para orar por ele. E agora ele pede um jejum. E eu quero convocar aqui a igreja, as congregações judaicas também, né, messiânicas, da qual eu faço parte, que nós levantemos um clamor nessa madrugada do dia 6, como ele falou. Nós jejuemos da meia-noite ao meio-dia. De meia-noite a meio-dia, eu quero fazer um pedido a você, aqui uma convocação, você que faz parte da nossa congregação, de nós orarmos de meia-noite a meio-dia, de domingo, pela nação brasileira. Eu tenho certeza que algo de extraordinário vai acontecer com essa nação. Veja, queridos,
Eu posso citar aqui, o tempo é muito escasso, né? Mas eu podia citar aqui Daniel, Moisés, como tem citado Moisés. Poderia citar Jonas, que foi até a cidade de Nínive, e ali ele pregou, e os ninivitas se arrependeram, vestidos de saco de cinza, e Deus não destruiu o povo ninivita naquela ocasião. Podemos falar de Radassa, de Esther, que havia já uma ordem, um decreto de morte para o povo judeu, mas Esther, o que ela fez? Ela usou duas armas espirituais muito poderosas, jejum e oração. É a mesma arma que nós vamos utilizar agora no domingo. Jejum e oração. Daniel, ele orou durante 21 dias. E Daniel, na sua oração, Daniel era um homem justo, mas ele se colocou na condição do povo, ele disse: Senhor, pecamos contra ti, cometemos pecado, nós pecamos. Ele falou: Senhor, eu sou homem justo, sou homem fiel a ti, o Senhor vê que eu oro 3 vezes no dia, eu jejuo, eu dou as minhas ofertas, eu faço sedacá, e ele não se justificou diante de Deus. A oração de Daniel foi: Senhor, eu pequei, nós pecamos. E Deus, nessa madrugada, ele também colocava no meu coração, eu vou fazer uma oração de arrependimento. Então, assim como Daniel, também orei a Deus. Falei: Senhor, eu pequei, nós pecamos. Eu pedi perdão pelos pecados de prostituição, pecado de idolatria, pecado de feitiçaria. Né? Eu comecei a pedir perdão, pecado de injustiça, a falta de fé. Né? Comecei a pedir perdão a Deus por todos os pecados da nação. E eu senti muito, muito mesmo, grandemente, pela misericórdia e a presença de Deus nessa oração que eu fiz. Eu tenho feito agora, tenho feito oração de arrependimento. Né? Porque é assim que Daniel se colocou. E Daniel, ele orou 21 dias, intercedendo pela nação. 21 dias. E nós vemos que Deus responde a Daniel. Só que a oração de Daniela foi interrompida. Um ser espiritual interrompeu o recado que Deus mandou pelo anjo. E veja, Daniel, no primeiro dia que ele se colocou a orar, a jejuar, já ouviu a resposta, mas levou 21 dias para ele receber, porque houve uma interrupção espiritual. Então, eu estou falando agora diretamente com a congregação que crê nos dons espirituais, que crê no poder de Deus. Então, veja, houve uma interrupção. Houve ali, na oração de Daniel, houve ali uma oposição de um ser espiritual. E que o anjo que trazia o recado de Deus teve que pedir a Miguel que ele intercedesse, ele intervisse naquela batalha, naquela guerra espiritual. Mas Daniel, ele não desanimou, ele continuou orando. Ele continuou orando. Veja, um homem só pediu Daniel e Deus ouviu a oração e mudou a história de Israel. Atendeu a oração de Daniel. E ele diz: homem muito amado, desde o primeiro dia que se colocaste a orar, foi-lhe trazido a mensagem para ti. Quer dizer, a resposta da tua oração. E eu sei, amados, que não é só um ou dois que vão jejuar, não é um ou dois que vão orar, mas é a nação que teme o Senhor. E Deus, amado, Deus ele fala que havia uma nação que ele não queria destruir, mas ele não encontrou uma pessoa para interceder. Ele não encontrou um intercessor. Ele teve que destruir aquela nação porque não havia intercessores. E só que hoje não haverá haverá milhares de intercessores. Nós vamos interceder, vamos clamar a Deus nesse domingo. Tem peça agora, queria trazer uma palavra sobre peça, mas essa mensagem é uma mensagem de urgência. Esse é uma convocação de urgência. Nós temos que orar. Só através da oração que nós vamos poder mudar a história do Brasil. Deus está nos dando o caminho para a vitória e para a conquista. E essa vitória está sob nossa responsabilidade. Está sobre nossa responsabilidade. Se você quer uma mudança verdadeira para o Brasil, se você quer uma mudança para a sua vida, você tem realmente que clamar pela nação. E quando eu estava orando na madrugada a Deus, Deus tocou no meu coração. Que muitas vezes nós oramos somente pelos nossos familiares, pela nossa congregação, não é verdade? Mas se a nação brasileira não estiver bem, o seu filho não estará bem.
Se a nação brasileira não estiver bem, a tua congregação, a tua igreja, o teu grupo de oração não estará bem. Quem tem que mudar é a nação brasileira. Nós temos que tomar a frente. Nós temos autoridade de Deus para mudar tudo isso. Essa autoridade já foi dada à congregação, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós temos autoridade dada por Deus e nós temos que exercer essa autoridade. Nós não podemos mais nos acovardar, cometer pecado por omissão. Eu pedi perdão a Deus pelo pecado de omissão, que nós somos muito omissos. Muitas vezes, amado, nós esquecemos até do irmão que passa ao nosso lado, nem o cumprimentamos. Sim ou não? Quantas vezes as pessoas passam para a gente e não nos cumprimentam? Sim ou não? Não é verdade? Só porque você faz parte da congregação. Isso tem que ser quebrado. Nós temos, sim, diferenças, mas nós temos que ter amor no nosso coração. Nós temos que orar. Nós temos autoridade dada por Deus. E nós temos que exercer a nossa autoridade. Nós não podemos mais nos omitir. Pecado por omissão. Nós temos que nos levantar como nação, nação santa. Temos que nos levantar como povo abençoado de Deus, que tem a autoridade de Deus para mudar a história. Olha, eu tenho certeza, você que crê no poder de Deus, eu tenho certeza que você já orou por um enfermo e ele foi curado. Sim ou não? Eu tenho certeza que você já orou por alguém que estava com um problema sério, insolúvel, e Deus solucionou. Sim ou não? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Eu já vi gente ser ressuscitada pelo poder de Deus. Eu já vi ressurreição. Já vi pessoas sendo ressuscitadas pelo poder de Deus. Eu já vi perna crescer pelo poder de Deus. Eu já vi pessoas sentenciadas à morte. Estava nos últimos dias de vida, que o médico mandou para casa para morrer. E está bem até hoje, está pregando o evangelho. Então nós já vimos muitos milagres. Eu tenho certeza que você também já viu. Você que crê, você já viu. Tem muitas pessoas que são contra, não acreditam, eu respeito. Mas se Deus fez esse milagre na sua vida, Deus vai fazer esse milagre na nação brasileira. Você crê? Você crê, dá um amém aí, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta. Se a nação diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se a nação brasileira, que chama pelo nome de Adonai, que chama pelo nome do Eterno, se humilhar, orar, buscar a face do Eterno e se desviar dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir a oração que vai ser feita nesse domingo e vai sarar a nossa terra, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Você crê nisso? Se você crê nisso todo o teu coração, domingo esteja comigo em oração, em jejum e oração. Aí da sua casa, onde você estiver, no seu lar, vamos fazer um jejum. Vamos recolher na nossa casa, no nosso lar, né? Fecha a nossa porta, diz o Senhor, e que nós falamos o culto, Deus vai nos abençoar em oculto também. Ele entra no seu quarto, fecha a sua porta, cerra a sua porta e peça a Deus, ore a Deus em oculto, que Deus vai te abençoar em oculto também. Então, está lá em 2 Crônicas 7,14. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Tem um grande homem de Deus, né? Ele dizia o seguinte: ore a Deus de tal maneira até que você tenha intimidade com Ele, que a sua intimidade aumente com Ele, até que você seja íntimo dEle. Ore até você ser íntimo de Deus. Eu tenho falado que nós temos que ter a oração, a comunhão, né, como estilo de vida. Podemos orar só quando temos necessidade, quando temos dificuldade, mas como estilo de vida. E Deus possa te abençoar grandemente. Eu não quero me estender. Na verdade, é uma convocação para que você possa fazer esse jejum, assim como o nosso presidente pediu. E eu sei que isso vem do Eterno, porque esses dias que eu tenho orado, esses últimos dias, Deus tem nos mostrado algumas coisas, né? Deus tem nos mostrado, e não somente a mim, eu tenho certeza que Deus tem mostrado a todos aqueles que têm uma comunhão com Ele, aqueles que buscam a Deus na madrugada, né, em oração, em jejum. Deus, Ele fala conosco, né? E isso só veio corroborar, isso só veio confirmar aquilo que Deus tem falado comigo na madrugada. Eu costumo dizer que não vou casar com Bolsonaro, não, enfim, mas ele é o nosso presidente.
E enquanto ele estiver governando para o povo, eu vou estar orando por ele, clamando por ele, ajudando ele em oração. E mesmo depois que ele deixar de fazer, eu, como servo de Deus, vou continuar orando pelo governo brasileiro, para que Deus abençoe o governo brasileiro. Eu quero que o povo brasileiro esteja bem, independente se a minha classe política, a classe social, enfim, está sendo prejudicada por alguma ordem, alguma normativa que foi dada pela nação. Mas se a nação brasileira está sendo abençoada, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos, agora é o momento de nós unirmos força, lutar contra um inimigo maior, que querem destruir o Brasil. Você que está me ouvindo agora, sabe disso. Não se faça de inocente. Você sabe que a intenção de muitos é destruir a nação brasileira. E nós, como patriotas, como servos de Deus, temos autoridade de mudar a história do Brasil. Deus está dando essa oportunidade para você, guerreiro, para você, guerreira, que está ouvindo esta mensagem. Deus está colocando nas nossas mãos essa responsabilidade. Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro pediu jejum e oração, Deus estava dizendo: olha, eu estou entregando na mão de vocês a mudança dessa nação. Arrependa do teu pecado. Peça perdão dos pecados dessa nação. Se coloque no lugar daqueles que têm transgredido a lei de Deus, daqueles que não têm obedecido à Torá, daqueles que não têm obedecido os mandamentos de Deus. Se coloque no lugar deles. Peça perdão por eles. Diga: pequei contra ti, Senhor. Pequei. Fala o nome do pecado. O pecado tem nome. Dê nome ao pecado. Peça perdão pela nação. Se coloque, vamos ser um só. Vamos ser unidos, todos pelo Brasil. Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, que essa palavra possa ter tocado ao seu coração e domingo possamos estarmos juntos em oração e em jejum pela nação brasileira. Saiba que, como nós falamos aqui, como diz a palavra de Deus, há juízos individuais. Não pense que esses homens que estão cometendo pecados, que estão enganando, saiba que o cálice da ira de Deus vai se encher um dia. E todos nós seremos julgados. Não pense que passará impune. Pode se passar impune agora aqui na lei dos homens. Porque existem muitas leis dos homens que são injustas. Sim ou não? Muitas leis injustas. Muitas leis criadas, que na minha por pouco tempo, experiência de vida, muitas leis que criam e desaparecem. Forçam você a comprar alguma coisa. Normas que aparecem, você tem que comprar, se adequar, e daqui a pouquinho essa lei se acaba. Apenas para você gastar seu dinheiro, apenas para beneficiar algumas pessoas. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que isso acontece aqui no Brasil. E muito. E muito. Mas saiba que todos nós um dia seremos julgados por uma lei. E essa lei, quem deu foi o Eterno. Aleluia. E essa lei, ela é imutável, ela não muda. E Deus é justo juiz, não toma o culpado por inocente. Então não pense você está enganando o povo, está roubando, defraudando. Não pense que um dia será que você ficará sempre impune. Você pode estar impune pela lei dos homens, mas pela lei de Deus não. Um dia você vai dar conta dos seus atos. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu quero fazer agora uma oração por você, como de costume, né? Você que está com um problema muito sério, você que está enfermo, ou tem um parente seu que esteja enfermo, que precisa de uma oração agora, que precisa de uma libertação, que precisa de uma cura, eu creio no poder de Deus. Eu quero que você coloque, estenda suas mãos agora, coloque sua mão no seu aparelho, enfim, você que está com o celular, né, já está com a mão, né? Você que está vendo pelo laptop ou pela televisão, coloque sua mão, encoste sua mão, um ato de fé, né, um ato de fé. Faça esse ato de fé. Eu quero orar por você agora. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu santo e eterno nome. Pai amado, nós queremos te dar graças ao Eterno por todas as bênçãos que temos recebido de ti. Queremos te dar graça, Pai, por essa oportunidade de estarmos nessa live aqui, ministrando a sua palavra, convocando o teu povo, Senhor, para um jejum e oração. Ó Pai querido, nos cobre com o teu sangue, nos reveste com a armadura que está em Efésios 6:10. E em nome de Yeshua HaMashiach, nós agora repreendemos todo espírito de enfermidade, toda seta maligna, tudo aquilo que não provém do Deus eterno, na vida desses que estão ouvindo agora esta mensagem. Seja repreendido, anulado, cancelado. Se houver algum enfermo agora, ser curado em nome de Yeshua HaMashiach. Se houver alguma opressão,
seja repreendido agora. Todos os decretos do mal contra a vida dessas pessoas sejam anulados, cancelados, pelo poder do nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E graças a Deus. Amém, meu amado, minha amada. Seja abençoado. Deus abençoe vocês grandemente. E esperamos em Deus. E assim, se Deus permitir, nós estaremos novamente aqui juntos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom. Deus abençoe a todos.